Olá, minha gente boa, gente amiga. Estamos chegando com mais um programa Caminhos do Produtor. E em plena pandemia, tanto se fala para lá ou para cá, tudo vem acontecendo. E nós temos que também conversar com a nossa audiência, porque os produtores e produtoras merecem saber o que vem acontecendo. Por exemplo, pesquisa confirma que o agro não parou na pandemia. Pode ter pandemia, a coisa só dispara. O boi já passou de R$300 a arroba, o milho na saca de 40 quilos está acima de R$75 e outros grãos como a soja, tudo com preço recorde. Mas vamos aqui passar essa informação. O agro não parou na pandemia, ou no mínimo a crise sanitária teve um impacto muito menor lá no campo. Por quê? Do que aqueles outros setores da economia. Na cidade a coisa está complicada. Essa é uma das constatações da 8ª pesquisa Hábitos do Produtor, feita pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Para 64% dos entrevistados, a pandemia teve um impacto baixo nas atividades de produção. Apenas 25% afirmaram ter sentido efeitos da crise de forma mais severa. Essa situação de um setor que vinha sendo discutida desde meados do ano passado evoluiu a esse ponto que a pesquisa constatou. Afinal, não houve desaparecimento dos mercados em nenhum momento. Esses novos dados apenas reforçam essa percepção. Mas eu vou tirar meus óculos agora para conversar com vocês o seguinte. CPI. Pelo amor de Deus, né? Senadores não têm mais o que fazer, não é? Como é que pode acontecer alguém, por ser senador, querer dar aula de medicina para médicos? Uma vergonha. Isso não tem como. É uma coisa encomendada, tudo para tentar prejudicar o governo federal. Quem é brasileiro, como sou, e nós todos somos, queremos o melhor para o Brasil, não é? Não adianta ficar com esse remoinho para cá e para lá, que a coisa não chega a lugar nenhum. Essa CPI é política. Essa CPI não está trazendo benefício nenhum nessa pandemia. Então eu estou aqui fazendo essa demonstração de preocupação, porque o Brasil teria muito mais a render e a acontecer se a coisa fosse diferente. Uma pauta totalmente furada, onde a gente está vendo que o objetivo é só política e politicagem. Mas eu paro nesse momento para dizer uma coisa. Querem prejudicar o presidente Bolsonaro. Vamos ser sinceros, não é fácil. Um homem que faz uma passeata ou uma caminhada de motos, motociata, não sei como é que chama isso. Sabe quantas foram a totalidade de motocicletas? Números contados e conferidos pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia do Exército e Polícia Militar. Vou dizer, segura aí. 1.323.417 motocicletas. Pelo amor de Deus. Como é que um homem desse, com
com a popularidade desse tamanho, pode ser prejudicado por opinião de Renan Calheiros, de outros que ali ficam querendo tirar coelho da cartola. Olha, só para ter uma ideia, o governador de São Paulo andou criticando, dizendo que deu prejuízo para o estado de São Paulo, que só a polícia ele teve que ter uma despesa de 1.600.000. Eu vou aqui questionar isto. Dinheiro que a polícia ganhou o que sempre ganha, ela ganha por mês. Não houve nenhum excesso e nem gratificação. Segundo, toda essa quantidade de moto, se cada uma colocasse R$50 de combustível, sabe quanto nós teríamos olha bem o que eu vou dizer, ICMS do combustível em São Paulo, que é 25%. Sabe quanto? Mais de 16 milhões de reais. Como é que 1.600.000 pode ser maior que 16 milhões? Isso sem falar em movimentação de restaurantes, de bares, lanchonetes, aquele movimento todo de muita gente, muita gente. Eu repito para quem não ouviu quando eu comecei a falar. 1.320.517 motos participaram deste evento. Então, como é que um homem deste, com todo respeito, o nosso presidente, pode ter risco de popularidade? Eu nunca vi na história do Brasil uma coisa mais ou menos parecida. Nunca teve. Eu, que um dia fui político, e fui político populista, ou seja, eu só venci a eleição junto com o povo, eu nunca comprei apoio e gastei para conseguir voto. Eu sei o que é isto. Só quem foi populista é que sabe o que isto representa. Então, eu acho que pode ser até que aconteça o inverso. Ah, mas a pesquisa do Datafolha. Datafolha é alguma coisa que não dá nem para conversar. É tudo do jeito que encomenda, né? Eu acho que ninguém ganha de Bolsonaro. Hoje está difícil. Tem um candidato forte. Se voltar ao mundo, ganha dele. Jesus Cristo. E mais ninguém. Governo Bolsonaro tira a economia da estagnação. O Ibovespa emendou sua 8ª alta consecutiva e chegou aos 130.776 pontos na primeira semana de junho, onde o dólar veio recuando, a chegar a R$5, o que não acontecia há muito tempo. E o dólar comercial determinou a primeira semana de junho praticamente estável, né? 5,03 na venda. Isso tudo, a gente tem aqui mais o que falar. Mas eu vou conversando com vocês sobre algumas coisas. Assim como eu tenho a minha opinião com relação à popularidade de Jair Messias Bolsonaro, eu tenho também a minha opinião com relação ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Vou dar aqui uma pincelada. Primeiro, pavimentação de mais de 100 quilômetros da rodovia MS 345, entre Bonito e Anastácio, a conhecida Estrada do 21, tá? Vai encurtar a distância de Campo Grande a Bonito em cerca de 80 quilômetros. E ninguém fala nada. A revitalização da Avenida Mato Grosso em Campo Grande,
Estão pensando que é coisa da prefeitura? Não é. É do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Eu falo e provo. Custeamento da contrapartida para a Prefeitura Municipal de Campo Grande executar obras federais importantes como a drenagem e pavimentação do bairro Nova Lima. Ninguém sabia, pensaram que era a prefeitura que estava fazendo. Não é. Através do programa Juntos por Campo Grande. Atuação do governo presente, do governador Reinaldo Azambuja, nos 79 municípios do estado com asfaltamento e universalização de esgotamento sanitário em 68 municípios. 68. Entrega do novo pronto-socorro do Hospital Municipal Soriano Correia da Silva, em Maracaju, dobrando assim sua capacidade de atendimento à população. Também ninguém sabia disso. A primeira etapa da conclusão de 61 leitos no Hospital da Mulher de Dourados, parceria entre o governo do estado e a Prefeitura de Dourados e a Universidade Federal Grande Dourados. Programa Mais Social. O que é isso? O governador, entendendo a pandemia, resolveu instituir, não só no governo dele, para sempre, um programa social que chama-se Mais Social. É um cartão que hoje dá o direito do titular do cartão ir aos mercados, supermercados e comprar como se fosse dinheiro R$200 em alimentos e produtos de limpeza. Sabe para quanta gente? 100 mil famílias. Não é dar dinheiro, não. Dá o cartão que dá o crédito para a pessoa comprar e levar para casa. Tá bom? O governo do estado já entregou também mais de 3 mil unidades, eu diria, de moradia, né? Ninguém sabe também quanto é que já 3 mil unidades habitacionais em Campo Grande já foram entregues. Só em Campo Grande. Aquisição para o Corpo de Bombeiros de ambulâncias, novas viaturas e equipamentos para atendimento de emergências e combate a incêndios florestais. Continuamos aqui também, é bom que se diga, liderando a aplicação de vacinas contra a Covid. O Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul sempre revezam primeiro e segundo lugar. Recebimento de mais de 338 mil kits de intubação para a Covid-19. Quando está todo mundo correndo atrás, ele já recebeu 338 mil kits deste tipo de equipamento. Diante da pandemia, a prorrogação da cobrança do ICMS de bares e restaurantes por 90 dias, isso aí é importante, porque estão reclamando, porque fecha, porque caiu a venda, porque não dá. O que o governador fez? Olha, vamos fazer o seguinte, esse ICMS desse período está prorrogado por 90 dias, tá? Após esse período, o pagamento será ainda parcelado em 12 vezes, sem juros e correção. Ninguém fez isso no Brasil, mas aqui fez. É bom que se saiba disso, viu, prefeito? Que o governador, que o senhor joga no colo muita coisa ruim, está colaborando com a situação, além do Mais Social, com essa situação do ICMS para bares e restaurantes. Tá? Eu quero ainda dizer que a conclusão do asfaltamento da estrada do Parque Piraputanga, na região de Aquidauana, também está sendo feita.
a chegada de água potável na comunidade de Porto Esperança, distrito localizado às margens do Rio Paraguai, distante de Corumbá, 70 quilômetros. Até bem pouco tempo, antes do governador mandar realizar essa obra, aquela população não tinha água potável. Tomava uma água sem garantia. Hoje é diferente. Estão com água tratada. Pavimentação da MS 442, que liga a BR-62 do distrito de Toné, no município de Aquidauana. Construção dos contornos viários, isso aqui é importante, de Porto Murtinho, facilitando o acesso ao porto e todo esse movimento que está acontecendo, de descida de soja e outros grãos, para levar a produção à exportação e logo, logo pela rota bioceânica. E também o contorno viário norte de Ponta Porã. Quero ainda lembrar da pavimentação MS 382, ligando Guia Lopes da Laguna ao distrito de Cabeceira do Apa, chegando posteriormente à região conhecida como Copo Sujo. Muito bem, eu estou fazendo isso para não levar ao esquecimento até da minha memória. Eu resumi e estou aqui lendo para vocês. Obras de pavimentação que serão executadas com recursos próprios do Mato Grosso do Sul. Eu sei que sou um dos conselheiros do Fundersul. Nós somos 8, eu sou um deles. Atenção! Rodovia Camapuã-Ribas do Rio Pardo, MS 338, vai ser pavimentada. A rodovia Maracaju, a placa do Abadio, a MS 162, será pavimentada. A rodovia Itaquiraí e Porto Santo Antônio, MS 488, será pavimentada. Eldorado a Porto Morumbi, MS 295, também será pavimentada. A rodovia Terenos a Ponte do Grego, MS 352, também será pavimentada. Eu quero aqui ressalvar que ela já tem o nome de um amigo meu que infelizmente foi para perto de Deus, Roberto Moacar Orro. É o nome dessa rodovia de Terenos a Ponte do Grego. E ainda aquele antigo pedaço que nunca acabava e agora está sendo inaugurado, Capão Seco ao Anhanduí. Tá? Tudo isso com dinheiro do Estado. Não tem financiamento e não tem dinheiro de governo federal, de nada. A importação, eu quero dizer, é importante, mas muito melhor é exportar. Exportar por Porto Murtinho é o que já vem acontecendo. E quero também lembrar que o governo conseguiu a implantação da fábrica de celulose da Suzano S.A. em Ribas do Rio Pardo, com um investimento de 14,7 bilhões de reais, com a geração de 11.900 novos empregos diretos e indiretos. Tem ainda contratação de policiais militares, bombeiros militares e policiais civis, aumentando o efetivo do Estado com a aquisição de novas viaturas policiais. 500 milhões de reais em reformas e melhorias nas escolas estaduais, comprando-se também novos computadores na rede estadual de ensino, para aquela rede. Geração de mais de 20.590 empregos diretos no ano de 2021 até agora. Tá? Revitalização do Parque dos Poderes, com a reurbanização, com a construção de ciclovias, estas que são encaminhadas, e também teríamos academias ao ar livre, nos espaços de lazer. Conclusão da pavimentação de 765 metros restantes
da MS 450, estrada ecológica aqui da Uana, Dois Irmãos do Buriti. Restauração asfáltica e adequação da capacidade do tráfego da MS 162 no trecho que liga Sidrolândia, Maracaju. E que ainda tem duas notinhas aqui que eu vou dar. Ratificação do governo do Paraguai para a construção da ponte internacional sobre o Rio Paraguai entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, acesso vital para a consolidação da rota bioceânica. Entrega de veículos e máquinas, como fomos e acontecemos juntos, somos testemunhas, e equipamentos para atividades, gestão, fiscalização ambiental, para a manutenção de estradas, aceiros no Parque Estadual, das nascentes do Rio Taquari e no combate a incêndios florestais. Olha, resumidamente, eu apresentei isso aqui. E quero dizer mais para vocês. Se eu tivesse que pesquisar, teríamos muito mais a informar. Mas nos outros programas, eu também trarei novas informações. Devo até ressaltar que levei na reunião lá do Fundersul um projeto novo, que seria uma rodovia importante, saindo de Corumbá para chegar em Porto Murtinho, por dentro do Pantanal. Foi aprovado, é um projeto importante e no próximo programa vou falar detalhes, tudo muito importante, tá bom? Então, eu agora vou dar uma paradinha, agradecendo a tudo e a todos, para voltar logo em seguida com mais o nosso bloco do programa Caminhos do Produtor. E voltamos com o nosso programa. Agora eu vou fazer aqui alguns registros e alguns convites que eu recebi. Esse aqui, muito bonito, é do Sindicato Rural de Campo Grande, que também está aliado a ele, o Sindicato Rural Comum de Rochedo e Corguinho. Um convite pelos 70 anos, a comemoração dos 70 anos, que o presidente, meu amigo Alessandro Oliva Coelho, manda-me esse convite que vou ler aqui para vocês. Senhor Jonathan Pereira Barbosa, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Acrisul. Prezado, este ano de 2021, o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho completará 70 anos, consolidando-se como uma das primeiras entidades representativas do agronegócio do Centro-Oeste brasileiro. Em virtude da pandemia de Covid-19, as comemorações serão modestas, de forma híbrida, online e presencial, respeitando todos os protocolos que o momento exige. Desta forma, preparando-nos para um evento comemorativo entre os dias 7 e 10 de julho, e gostaríamos da sua participação na solenidade de abertura, que será transmitida ao vivo diretamente do auditório desta entidade no dia 7 de julho, às 15 horas. A sua presença deixará honrados nossa diretoria e todos os associados do sindicato. Muito obrigado. Contamos com sua estimada presença e desde já agradecemos por todo o trabalho que vem desenvolvendo à frente da Acrisul. Atenciosamente, Alessandro Oliva Coelho, presidente. Está aqui, recebi o convite e agradeço. Como recebi também, vou agradecer a uma das pessoas que eu mais quero bem, que eu estimo muito, que é o meu querido amigo, Dr. Rubem Figueiró. Ele me mandou um dos livros que ele escreveu, que eu me lembro dessa personagem,
Antiga em Campo Grande, Pompílio e outras histórias. Está aqui. Esse é o livro. O Dr. Rubem mandou para mim, eu agradeço muito, farei a leitura, inclusive me autografa, me manda um abraço e eu também retribuo, muito satisfeito pelo que a gente naturalmente vem fazendo, divulgando o que é bom para o nosso Estado. Olha, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a ZESTES Eventos, tem o prazer de convidar a participar como palestrante na primeira edição do evento digital Conexão Andave, Distribuição Veterinária, no dia 22 de junho. Tá? Então, isso aconteceu, eu quero agradecer, está aqui o convite, a gente tem o prazer de registrar e estaremos sempre vigilantes para somar com este movimento muito interessante e importante para o nosso Estado. Tá? Vou ver o que mais que eu tenho aqui. PIB da agropecuária cresceu 5,7% no primeiro trimestre de 2021. O PIB, Produto Interno Bruto, do setor agropecuário, foi o que mais cresceu no primeiro trimestre de 2021. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o setor registrou 5,7% de crescimento na comparação com o quarto trimestre do ano passado, que foi de 5,2%, em relação ao igual período de 2020. Olha aqui, o PIB brasileiro cresceu 1,2% na comparação do primeiro trimestre de 2021 contra o quarto trimestre de 2020, a série com ajuste sazonal. Além da agropecuária, 5,7%, foram registrados índices positivos na indústria, 0,7%, e nos serviços, 0,4%. Segundo o IBGE, o resultado do setor agropecuário pode ser explicado principalmente pelo desempenho positivo de alguns produtos da lavoura com safra relevante no primeiro trimestre, como soja e arroz, e pela produtividade constatada. Podemos também destacar com força de crescimento a pecuária bovina e os resultados das exportações do agronegócio no trimestre. A arroba do boi gordo rompe a barreira dos R$300. Falo com satisfação, mas também não posso dizer que isso aí é um prêmio isolado, não. Para quem confina pagando 40 quilos de saca de milho a R$75, é praticamente trocar dinheiro. Os principais indicadores do boi gordo abriram a primeira quinzena de junho com cotação da arroba em R$301 e R$307 em Mato Grosso do Sul, com São Paulo negociando boi gordo lá a 320 arroba. O indicador CPE, que serve de parâmetro para a cotação do novilho precoce, por exemplo, fechou a quinzena em cotação a 319 arroba do boi gordo livre de impostos. Com a menor oferta de boiada pronta para abate, também cresce o abate de fêmeas, arrastando para cima também a arroba da vaca gorda. Daqui para frente, a tendência é só de alta. Segundo analistas, estamos ouvindo que a produção é recorde. Muito bem. Mas, amigos, o que é que acontece nessa história? Me perguntaram quando eu chegava para gravar o programa, por que o governo do Estado faz um decreto considerando
um pedido da ASOMASUL, que é a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, pedindo que fosse mais rígido com todos, porque estamos em bandeira cinza. Aí, na boca da noite, a prefeitura abre um decreto dela dizendo que a bandeira é vermelha. Tem que provar, né? Tomara fosse amarela ou não tivesse nada. Isso aí é muito sério. O Ministério Público deve estar fiscalizando, porque não é brincadeira. Mas vamos aí dizer uma coisa. Importante é respeito, tá? O governo emitiu uma nota e a nota é séria. Então, vamos saber, depois eu volto a falar, como é que vamos ficar. Crédito Rural liberou 234 milhões em 11 meses do Plano Safra. O desembolso do crédito rural atingiu 234 bilhões no período de julho de 2020 a maio de 2021. Segundo o balanço de financiamento agropecuário da safra 2020-2021, é o que se apurou. O valor representa um aumento de 19% na comparação com o mesmo período da safra passada. Nesse montante, estamos aí incluído 17 milhões provenientes das contratações para o desconto em CPRs e operações com agroindústria. O desempenho confirma o bom momento da agricultura brasileira e a credibilidade alcançada pelo setor agrícola e pelos produtores rurais, com indicativos de que a próxima safra poderá ser ainda mais farta. Aí eu paro um pouquinho para dizer o seguinte: faltando chuvas, numa época importante, onde o milho solta o pendão para fazer a grana da espiga, nós vamos ter uma quebra considerável nas lavouras de milho. Porém, elas não chegam a cair muito, porque o aumento compensatório da área plantada faz repor o que se perderia. Portanto, ficará quase do mesmo jeito. Porém, há que se considerar que tivemos perdas consideradas mesmo. Por isso que eu disse, há que se considerar. O preço do leite ao produtor sobe pelo segundo mês seguido. Os preços do leite no campo registram alta pelo segundo mês consecutivo. De acordo com a pesquisa do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP, a média Brasil líquida do leite captado em abril e pago em maio subiu 2,7% em relação ao mês anterior, indo para R$ 2,0364 o litro. Esse valor é recorde para o mês de maio e supera em 38% o registro do mesmo período de 2020 em termos reais. A valorização do leite no campo está atrelada ao contexto de diminuição de oferta devido ao clima seco e à elevação dos custos de produção. Que eu falei, preço da ração, preço do milho. Neste ano, a seca tem sido mais intensa, atingindo com gravidades importantes bacias leiteiras do Centro-Oeste, Sudestes, de grande consideração daqui do nosso país. Mas, amigos, o que mais eu devo dizer? Aqui no programa, eu faço um comprometimento da safra de milho que preocupa, eu disse há pouco, e pressiona a produção. O comprometimento no desenvolvimento do milho, segundo a safra, que é o safrinha, provocado pelo atraso na colheita de soja pelas condições inadequadas para o plantio, deve manter sustentado o preço do grão
e pode pressionar o custo de outras atividades do agronegócio sul-mato-grossense, como avicultura e suinocultura. Claro, se o milho sobe, a ração sobe. O milho para a galinha, o ovo sobe. A carne de porco vai subir, porque o suíno precisa do milho. É o que aponta o último levantamento do SIGA-MS. O boletim, entretanto, mantém estimativa de 2 milhões de hectares de lavoura de milho no estado. Produtividade média de 75 sacas por hectare, com produção de 9 milhões de toneladas. Em algumas lavouras já pode-se verificar redução de até 60% da média da produtividade, passando de 110 para 66 sacas por hectare. Puxado pela alta no mercado internacional, a saca de milho no Mato Grosso do Sul valorizou 130% quando comparado ao mês de junho de 2020. Atualmente, o valor pago ao produtor é de R$ 85,75 por saca, enquanto que no ano passado se pagava, sabe quanto? R$ 37,29. Veja quanto aumentou. Aumentando assim, tudo vai para cima, tudo vai acontecer, tá certo? Vem aí o Fórum Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Estão abertas inscrições do terceiro Fórum do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa, PNEFA, para produtores rurais, profissionais da área da indústria e do comércio de insumos pecuários, profissionais de ciências agrárias e estudantes. O fórum será 100% online e transmitido pelo YouTube. O dia 17 de junho já aconteceu, das 14 às 18 horas. O evento faz parte das atividades de implementação do Plano Estratégico para Evolução de Status Sanitário da Febre Aftosa no Estado. Serão mostradas as medidas que estão sendo executadas para reconhecimento internacional do Estado como zona livre da doença sem vacinação e as perspectivas de mercado para o setor produtivo da carne. Mas, amigo, eu tenho ainda que informar o seguinte, está aqui comigo. Há poucos dias, eu digo quase um mês, eu fui convidado pelo embaixador dos Estados Unidos para jantar aqui em Campo Grande. Ele veio a Campo Grande numa missão importante e eu fui um dos convidados, não fui o único. Foi também convidado o presidente do Sindicato Rural, o presidente da ProSoja, eu acho que mais um. E eu fiquei muito contente por conversar com essa pessoa que já começou a conversa. Eu vou contar para vocês da seguinte maneira. Olha, vocês que aqui estão, fiquem sabendo, aqui temos 2 texanos. Mas quem seria? Um olhou para o outro, falou, um sou eu, o embaixador falou. O outro é o Jonathan. Até eu tinha esquecido. Realmente, eu recebi o título de cidadão americano lá no Texas. Isto quando eu era deputado. E ele sabe disso, ele me convidou sabendo. E aí disse, Jonathan, está aqui meu cartão, somos companheiros, o que precisar, conta com o companheiro. Falei, mas embaixador, logo eu. Então fui obrigado a reconhecer algo que eu nem lembrava, que eu tinha recebido o título de cidadão americano. Então, o embaixador dos Estados Unidos reuniu-se com ruralistas em Campo Grande. O embaixador, Todd Chapman, reuniu-se recentemente em Campo Grande com lideranças ruralistas para conhecer o potencial do agronegócio do Mato Grosso do Sul. Participaram do encontro, no caso, o presidente da Crisul, o presidente da ProSoja, André Dobache,
o presidente da Biosul, Roberto Holanda Filho, e o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho. É a primeira vez que o embaixador visita o Mato Grosso do Sul durante o encontro. Ele disse que recebeu da Crisul um relatório mostrando as potencialidades de Mato Grosso do Sul, porque eu entreguei para ele, nos setores da agricultura e pecuária. O embaixador saiu bastante incentivado do encontro, promovido, inclusive, por ele para fomentar e estrear as relações comerciais entre o estado de Mato Grosso do Sul e os Estados Unidos da América. E eu brincando com ele na hora do jantar, que foi lá no Vermelho Grill, eu disse, embaixador, o senhor não tem vontade de ter uma fazenda? Ele falou, tenho muito, mas não posso enquanto sou embaixador. Ele fala português perfeitamente. Eu falei, vou fazer uma proposta para o senhor. O senhor gosta do Pantanal, né? Gosto. Eu falei, eu também gosto. Eu tenho uma fazenda no Pantanal, falei para ele. O senhor quer ser o meu sócio? Falou, tá fechado. Sou. É só entregar a embaixada, eu venho para cá e nós somos 2 fazendeiros pantaneiros. Então, até isso a gente conversou, tá? Aqui. Outro assunto. A OIE reconheceu mais 6 estados como área livre de aftosa sem vacinação. Falando em estratégias de erradicação da febre aftosa, recentemente a OIE, Organização Mundial da Saúde Animal, reconheceu os estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia como áreas livres da febre aftosa sem vacinação. A certificação também foi concedida a 14 cidades do Amazonas e a 5 municípios de Mato Grosso. Além disso, o Paraná também foi distinguido como zona livre na região oeste e também zona livre da peste suína clássica, que é independente. Apenas Santa Catarina tinha reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. O reconhecimento pela OIE sobre diversas possibilidades para o Ministério da Agricultura faz com que o Brasil venha a alcançar novos mercados de carnes bovinas e suínas. Com este reconhecimento, a OIE, mais de 40 milhões de cabeças de gado, ou cerca de 20% do rebanho bovino, deixarão de ser vacinados contra a doença. Isso representará uma economia de aproximadamente 90 milhões de reais para produtores rurais. Até que um dia, né? Vacinamos para parar de vacinar. Muito bem. O que mais que nós temos? Nós temos aí pouco tempo para poder fechar o programa. Eu vou fechar dizendo o seguinte. Aqui não tem nada a ver com a Rede Globo. Vocês viram, porque aqui nós divulgamos tudo. O que esse Bolsonaro fez é divulgado. Se não fez, é divulgado. O que Reinaldo fez é divulgado. Se não fez, é divulgado. Então, não temos nenhum acerto para falar, para não falar, para bater ou para não bater. A verdade é que prevalece. O programa é nosso, é do produtor rural. Eu hoje falei muito pouco assim de improviso, que eu tanto tempo represado, eu tinha que ler para não esquecer a quantidade de registros importantes para ser falado no programa. Mas logo, logo estarei voltando com mais novidades, falando sempre a verdade, doa a quem doer, olhando nos olhos dela, cobra maldita e venenosa, passo a mão na madeira, é cerne de aroeira, bato doído na cabeça, porque eu mato a cobra e mostro o pau.